Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, BH, Belo Horizonte, querida. Boa noite, Brasília, capital da esperança, ainda. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Né? Estamos aí torcendo para que... Tem um amigo médico que fez uns cálculos matemáticos. Ele disse que, se a matemática não falhar, em julho, agosto, nós vamos ter apenas 300 mortos por dia no Brasil. 300 óbitos só. Eu acredito também. Eu acredito, assim como o exemplo dos outros países, que, como os Estados Unidos, tinha mais de 3 mil mortos, e hoje está com 400 mortos, 300 mortos. Eu acho que nós vamos para o mesmo caminho, porque daqui para frente a vacina está fluindo. O Exército entrou na parada também, agora está ajudando a vacinar, e isso é importante. E também se liberarem que as empresas particulares, clínicas tipo Baldi, professor Baldi daqui, a própria Unimed devia comprar vacina e vender. Associação Médica, Associação Odontológica, OAB, essas instituições, elas poderiam adquirir as vacinas, como é feito com a gripe. Exatamente. Todo ano tem campanha nessas instituições. E vem aí a próxima já. Todo ano tem, né? Todo ano tem. Doutor Viana, e se não vai parar no Supremo Tribunal Federal, como tudo vai parar lá, né? Que coisa, né? Até agora a abertura das igrejas. Os cultos. Os cultos, missas. Missa. Pode ou não pode, é o Supremo que tem que decidir. Vê se é possível. Os caras se sentem deuses mesmo. Vê se é possível, tudo termina no Supremo. Veja que o nosso sistema judiciário, ele tem suas vantagens e desvantagens. Uma delas é que tudo, pela nossa Constituição, pode ser discutido no judiciário, tudo. Qualquer conflito entre as partes, entre pessoas, entre instituições, pode ser resolvido pelo judiciário. O judiciário não pode se omitir numa discussão. Ele tem que decidir. A favor ou contra, vai ter que decidir. E o sistema de recursal nosso vai até o Supremo, que é um sistema democrático, e acaba terminando lá. Então, se o pároco lá da Vila Santa, não sei das quantas, resolver questionar o decreto do prefeito, vai terminar no Supremo. Né? Você não viu agora essa história? Que o Cássio com K, do Supremo, concedeu para a instituição, para um pedido dos evangélicos, que abrisse os cultos normal. Já na sequência, uma outra ação foi parar na mão do Gilmar Mendes e ele negou. Agora esse conflito vai ser resolvido pelo plenário. Agora, vamos deixar bem claro que isso não é segredo para ninguém, o povo está acostumado. O nosso sistema judicial é tão falho com relação a essa roleta russa. Você despeja um monte de ação, algumas caem na mão caem na mão de juízes diferentes, com pensamentos diferentes e decisões diferentes. Então é uma roleta. É como um cassino. Você joga, se acertar, acertou, se não acertar, não acertou. Você fica na torcida. Esse é um erro do nosso sistema. Diferente do common law, do sistema americano, que é do sistema inglês, em que as decisões são decorrentes do costume das cortes. Então, a corte decidiu. Aqui não. Aqui o Supremo decide uma coisa, vira súmula e o juiz não é obrigado a seguir. O juiz continua dizendo, eu vou julgar diferente do Supremo porque é o meu entendimento. Isso é uma excrescência. É verdade. Mas o Supremo entendeu que eu não sigo a orientação do Supremo. O juiz de primeiro grau, o juizinho diz isso com todas as letras. Juiz que está iniciando a carreira? Qualquer juiz. Ele diz, eu não sigo a Suprema Corte. E fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo, vai terminar lá no Supremo. Quer dizer, aí atrasa tudo. Para tudo, atrasa tudo. É mais despesa. É mais despesa. Londrina tem mais ou menos uns 30 juízes, cada um julga de um jeito. Por quê? Porque o nosso sistema admite o livre convencimento do juiz.
o livre convencimento. O juiz é livre para se convencer daquilo que ele acha que tem que ser. Esse é um princípio que, se é certo ou errado, foi admitido no nosso sistema. E esse livre convencimento causa isso. Não é aquilo que está no costume. Olha, a sociedade, o costume da sociedade é esse. Então nós vamos obedecer todo mundo. Até o juiz tem que dizer o seguinte: olha, eu não concordo com essa posição, mas o costume é assim, eu vou decidir dessa forma. Esse é o sistema americano, o sistema inglês. O nosso sistema não. É o livre convencimento. Você julga conforme você acha que deve julgar. Você é o juiz, você é nomeado para isso. Doutor Viana, mudaram o nome da Lava Jato lá em Brasília. A loja, né, que era um Lava Jato, não é mais. Parece que agora é uma barbearia, uma coisa assim. Mudaram o nome, já tiraram o nome e tal, pintaram. Primeiro que a marca Lava Jato é dos procuradores da República de Curitiba. Eles se apropriaram, se declararam eles dono da marca Lava Jato. Queriam até ficar com o dinheiro, lembra que eles fizeram um projeto e brigaram, eles queriam ficar com o dinheiro da Lava Jato para eles. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é só pesquisar, está lá. Aí houve uma série de medidas e tal, proibiram que eles ficassem com, acho que era 500 bilhões, uma fortuna muito grande. Então eles queriam o nome da Lava Jato, eles queriam o poder da Lava Jato, eles queriam o dinheiro da Lava Jato, eles queriam se tornar um poder independente, um quarto poder. Falando na Lava Jato, a gente lembra logo do londrinense do Beto. Do Beto Youssef. Que foi o primeiro que delatou, né, contou o que sabia, saiu com dinheiro, você mesmo disse que carimbado pela Receita Federal, saiu com 10 milhões, é isso? 10 milhões? É o que falam, né? Não, 10 milhões. 10 milhões saiu da Publicano aqui. Da Publicano aqui. Então, saiu deve ser com 10 milhões de dólares. De dólares. É. Mas agora ele diz que está pensando em entrar na justiça e pedir que o nome dele seja fique limpo de tudo e quer cobrar não sei o que mais e tal. E os outros também, porque está todo mundo fora, né? Diz que preso no Brasil só está o Marcola e o outro lá do Rio de Janeiro, como é que chama? O Ferreirinha, não, aquele que estava na Bolívia, Colômbia. Ah, sim, o traficante o lá. Traficante, é. O resto está solto. O próprio Lula falou. O próprio Lula, esses dias, na entrevista no canal Bandeirantes, ele falou, veja, eles falam tanto da Lava Jato, que acabou com a corrupção, mas todos aqueles que foram presos na Lava Jato estão soltos, morando em cobertura e fumando charuto cubano. Todos eles, não tem ninguém preso. O próprio Lula falou. Que essa marca Lava Jato aí, que diz que ia mudar o país, que ia mudar isso, ia mudar aquilo, está todo mundo solto. Mas quem solta é o Supremo, então. A própria Lava Jato soltou, né? Ela fazia acordo. Ah, sim. Uau, quantos o Moro soltou? O Moro fazia acordo com os procuradores, o cara denunciava alguém porque aquele lá já estava batido, então vamos pegar outro e solta esse. E vamos pegar outro, solta esse, e assim foi. Hoje está todo mundo solto, fumando charuto cubano. E eu acho que o Moro, se pensar em ser candidato a presidente da República, por algum partido, ele não está nem filiado, ele vai ter que pensar nisso aí, porque a oposição vem com tudo em cima também, não é verdade? Eu acho assim, que o Moro vai sofrer um desgaste, apesar de ser forte, mas ele vai sofrer um desgaste, que isso é consequência política mesmo, mas daqui uns 4 anos, 5 anos, ele volta e volta forte e imbatível. É o Moro. É isso. Porque agora parece que ninguém consegue bater o Bolsonaro. Ainda. É verdade. Mas depois sabe como que é, né? Todo ídolo cai e o outro sobe. E vai ser vai ser a vez do Sérgio Moro, acredito. Esse é o nosso país. Doutor Viana, estamos no finalzinho do programa. Vai tomar sua vacina? Vai. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a bênção de Deus, vou tomar a vacina. E também temos que agradecer ao Dória, né? Porque se não fosse o Dória, com todos os defeitos que possa ter e tudo, mas é o Dória
que alavancou a vacina no Brasil. É isso. Obrigado, um abraço grande e boa semana. Bom trabalho. Obrigado, boa semana. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, conosco aqui no programa Militão está o advogado tributarista André Cunha. Como vai, doutor André? Tudo bem? Ô Marcelo, tudo bem? Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre alguns temas interessantes aqui. Vamos começar a falar o seguinte. Qual que é a diferença entre o endividado e o superendividado? Vamos lá, Marcelo. O endividado é aquele sujeito que, por exemplo, ele tem 5 dívidas, ou 6 até, e ele consegue fazer uma dívida só, com os juros mais baixos, ele consegue calcular, né, em 1 ano, 6 meses, 2 anos, a curto, médio prazo ele quita e não deve mais nada. O superendividado é aquele já que não tem condições alguma de morrer sem estar quitada a dívida, né? Ele é o ativo do banco, né? Como já foi dito aqui já algumas vezes, ele é o verdadeiro cliente do banco, né? Ele é o superendividado, ele não tem pretensão de pagar, mas ele vai pagando, né, os trancos e barrancos, né? Enfim, é o que está enrolado mesmo. Ele vive pagando para o banco, não tem dignidade nenhuma humana para viver, tira da comida, tira do aluguel, e cada mês é um mês, né? E vive aí na dificuldade mesmo. Agora, doutor André, tem um projeto de lei 3515 de 2015. Ele pode solucionar esse problema? Marcelo, com certeza. E nós temos lá o senador Rodrigo Cunha, né? Não é meu parente, mas é Cunha, mas é Cunha, né? Ele está dando uma força forte para esse projeto ser votado. É um projeto que visa a reeducação, a educação do consumidor, né, para ter mais responsabilidade, para ter mais consciência, porque, como foi falado na primeira pergunta, né, do endividado e superendividado, a dívida é um sintoma, o problema é a educação, né? O nosso problema mesmo é a educação. Então, esse projeto vai tratar da tal da educação, vai tratar do problema imediato, de dar um jeito nos superendividamentos, de dar um jeito de solucionar isso numa condição digna, né, dar um prazo, fazer alguma coisa, está lá, né, estampada no projeto de lei, bem como também com subsídios federais, educar o consumidor e também dar limites e parâmetros para o banco estudar cada consumidor, cada cliente seu, para não fazer irresponsabilidades como tem feito, né? Dando assim, quantias exorbitantes, limites, sabendo que o cliente vai se afogar. Né? Não vai ter saída. Não vai ter saída. Doutor André, estamos falando de consumo de consumidores, existem muitas ações civis públicas e coletivas nessa área de consumo?
Com certeza, Marcelo. Eu mesmo no escritório passam muitas ações, né? Ações coletivas, né? Serviços públicos, ações coletivas. No ramo de telefonias, da Claro e outras, por exemplo, telefones pré-pagos, né? Já virou ação coletiva, porque os consumidores são os mesmos, das mesmas operadoras. Então, seja porque o cara compra R$50 de crédito e no final das contas, na verdade, está usando só 30, então estão puxando a mão ali em 20. Nossa. E também no ramo da MRV, que teve aquele caso grande. Sim, a consultora MRV. Aqui em Londrina, sem exceção, né, Minha Casa Minha Vida, todos os consumidores da MRV foram afetados, tiveram em média aí de 5 a 10 mil danos morais, todos que entraram, né, e eu acho que todos entraram, né, tiveram direito de receber os danos morais. Que coisa, hein? Então são muitas ações. São muitas ações e cada vez mais, né? A responsabilidade é muito grande. Vamos falar da lei do crédito consignado. Isso aumentou ou diminuiu o superendividamento, já que estamos falando dos superendividados? Certo. A lei da lei do consignado, ela só veio a piorar, com certeza. Opa. E o Covid é uma prova disso, né? Porque o Covid todo mundo fala, nossa, está todo mundo quebrado, tal, entre aspas. E os funcionários públicos que não pararam de pingar o dinheirinho ali no mês, 5 salários, 10 salários mínimos, né? Esses continuaram fazendo empréstimos consignados, continuaram se endividando, e também tem funcionários públicos que ganham 2, 3 salários mínimos. Essa é a faixa que mais se endivida. Então, os idosos, eles têm só de idosos consignados, hoje tem 129 bilhões consignados de idosos superendividados, hoje no Brasil. Entre endividados e superendividados tem 60 bilhões de pessoas, mais ou menos 50%, 30 bilhões endividados e 30 bilhões de superendividados. Isso são dados do IPEA, do final de 2018. É bastante coisa, né? É muita coisa. Por que os bancos abusam tanto e em outros países que você pode citar algum exemplo aí, é diferente isso? Todos que abusam tanto são no Brasil, é disso que nós estamos falando. Não, o Brasil é o sistema financeiro mais injusto do planeta Terra, né? Tanto, vamos dizer assim, o faturamento dos bancos, né? O spread, né, dos bancos brasileiros, tem 5 grandes bancos, que é um oligopólio, é estratosférico, né? Isso é por causa de 2 motivos. Pela falta de concorrência, né, que tinham que vir muitos concorrentes, bancos virtuais, tudo para aumentar, né, a lei de liberdade econômica, tinha que botar em prática isso daí. E os maiores clientes dele, como eu disse no começo, são superendividados, o banco vive deles. Né? Então, os bancos que mais têm lucro no mundo são os bancos brasileiros. E também, né, a facilidade de crédito que eles dão para tudo que é lado. Tem o telesaque, que você pode sacar pelo telefone, agora não pode mais, que eu vou explicar. Né? Voltando à minha amiga, que se formou comigo em 2002, na UEL, né, que hoje é a secretária nacional do consumidor, o Senacom, a equipe dela, emitiu uma nota técnica, nota 28, com muito sucesso, proibindo esse abuso que feria o princípio da informação e o princípio da transparência, né, desses saques do cartão de crédito por telefone, né, bem como aqueles depósitos sem autorização alguma que os bancos, instituições financeiras, faziam na sua conta. E as pessoas ficam felizes por causa da falta de educação financeira. Recebi o dinheiro sem saber por quê. É empréstimo. Não, você tem direito a esse empréstimo, tal, está na tua conta. Né? Agora, voltando ao direito comparado em outros países, eu vou citar aqui Inglaterra, Irlanda, França e Estados Unidos. Certo. Na Inglaterra, como que ela está funcionando? E lá são países considerados de economia saudável. Certo. Né? Com subsídio que com o PL, né, com o projeto de lei 3515, está prevendo mais ou menos tudo isso aí que eu vou falar agora. Tá? Eles, com subsídio federal, eles estão querendo, já fazem lá, eles estão reeducando o pessoal a ter uma certa responsabilidade financeira. Na Irlanda é isso mais ou menos, mas vai além.
Eles fazem isso, mas personalizado, de cada um. Tá? Aí a gente vai para os Estados Unidos. Além disso tudo, os Estados Unidos é mais agressivo. Os Estados Unidos, se o banco, com todas essas normas, fizer um empréstimo irresponsável e o cara não conseguir pagar, qual que é a sanção, qual que seria a penalidade para o banco? Quitar a dívida desse credor. O banco é obrigado a quitar. É interessante, hein? E na França, além de tudo isso, por ser pioneira até, a França, você faz lá um empréstimo, você tem 7 dias para desfazer, para evitar a impulsividade, a compulsividade do consumidor, que realmente a gente é compulsivo, né? É verdade. Doutor André, muito obrigado pelas informações. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, mestre. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa vamos falar um pouco sobre a questão, algumas questões relacionadas à pandemia do coronavírus, com o médico urologista Horácio Alvarenga Moreira, que está aqui conosco. Boa noite, doutor Horácio, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Bem, como é que vocês estão aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos começar com uma questão que é preciso salientar. A pandemia do coronavírus, evidentemente, levou todos a atenção ao vírus, né? E as outras doenças, como é que ficaram, né, nessa questão? Isso é muito importante, né, Marcelo? Porque o que ocorre? Eu gosto de lembrar que as doenças coexistem, né? O fato de nós estarmos vivendo uma pandemia não quer dizer que o indivíduo vai deixar de ter o seu diabetes, não vai deixar de ter o seu problema cardíaco, né? E dentro da urologia, ele não vai deixar de ter o seu câncer de próstata, o seu câncer de rim, né? Ou a sua infecção urinária ou o seu cálculo renal, né? A gente vê um foco muito grande para o tratamento do coronavírus, absolutamente pertinente devido à gravidade, à exigência da atenção dos serviços de saúde, mas nós não podemos esquecer que junto com o coronavírus, as outras doenças estão aí também. E a gente observa que por parte dos pacientes ou até por falta de informação,
os pacientes estão fugindo dos consultórios médicos, deixando de fazer o acompanhamento daquela sua doença crônica, ou até mesmo de fazer os exames preventivos, né? E com isso, a hora que a sua doença às vezes for identificada, talvez ela seja identificada numa fase avançada e o tratamento talvez não surta o mesmo efeito. E aí nós vamos ter dois problemas, um problema de uma doença grave coexistindo com outra muito grave, né? Então é importante que os pacientes saibam que as outras doenças precisam também ser tratadas e ser acompanhadas. Né? Há algum dado aí de quantos casos poderão surgir por conta dessa fuga dos pacientes dos consultórios? Vamos falar especificamente de câncer de próstata, que é a área em que eu me dedico. A Sociedade Americana acredita que no ano passado deixaram de ser diagnosticados aproximadamente 50 mil novos casos de câncer de próstata deixaram de ser diagnosticados por conta da pandemia, ou seja, os pacientes não foram no consultório fazer o seu preventivo. Se a gente extrapolar isso para a nossa sociedade, nós temos um pouco mais de 50% da população americana, nós podemos presumir que nós temos 25 a 30 mil novos casos de câncer de próstata que deixaram de ser diagnosticados, né? E com isso estão deixando de ser tratados e nós não sabemos quando faremos diagnóstico nesses pacientes e talvez quando fizermos o diagnóstico essa doença possa estar um pouco mais avançada do que gostaríamos de diagnosticá-la e tratar. Ou seja, seriam pessoas que fatalmente iam conseguir vencer o câncer de próstata, né? Sim, né? O diagnóstico precoce, né, da maioria das doenças, ela é fundamental, né, para que a gente possa intervir e mudar a história natural. Agora, falando das pessoas, da experiência que vocês tiveram nos hospitais durante o Covid, no seu caso, que fez operações de pessoas que estavam com outros problemas. Essas pessoas pegaram Covid? Isso é muito importante, né? Nós temos aí um ano de pandemia, né? E o que a gente observa é que os hospitais, né, acumularam um conhecimento, né, a classe médica, tudo, e que esses hospitais têm protocolos muito rígidos no sentido de proteger os pacientes que entram nos serviços médicos, né? E ao longo desse ano nós operamos menos do que, obviamente, antes da pandemia, mas o nosso grupo certamente operou mais de 100 pacientes ao longo desse ano e não tivemos nenhum que apresentou Covid. Por quê? Porque o protocolo no sentido de evitar ou proteger esse paciente do contato com o Covid está muito bem estabelecido em todas as instituições. Então, o paciente que tem um problema que não pode ser adiado e que precisa de uma intervenção cirúrgica, né, ou uma intervenção médica, ele não precisa ter medo, porque os hospitais estão muito bem estruturados, né, organizados no sentido de atender esse paciente e protegê-lo do Covid. É, né? Tudo separado no hospital, então é isso? Tudo separado, né? E mais do que isso, como conduzir esse paciente, né? Usando máscara, usando luva, né? Proteção, protegendo esse paciente dentro do hospital, dentro do próprio centro cirúrgico. Então, existem protocolos muito bem definidos de como conduzir esses pacientes. Tem gente que pensa que só de entrar no hospital vai pegar o coronavírus, né? Então, esse tipo de informação falta para a sociedade, né? Nós devemos sim evitar aglomeração. Então, por exemplo, as visitas nos hospitais estão restritas, né? A gente não quer que tenha visita, justamente para evitar que pessoas que não precisam estar ali estejam ali e eventualmente possa estar sendo portadora do vírus, está levando esse vírus para lá, né? E assim, uma série de outras medidas são tomadas dentro da instituição hospitalar no sentido de preservar esse indivíduo. Agora, doutor Horácio, vamos falar da questão do tratamento do coronavírus. Já se aprendeu bastante como tratar esses pacientes que estão nos hospitais, tal, que têm coronavírus? Isso também é muito importante, Marcelo. Embora eu não seja um infectologista, não trabalhe diretamente com o Covid, mas, sem dúvida nenhuma, existe um ano de conhecimento acumulado em relação a essa doença. E existem algumas condutas médicas que estão totalmente já estabelecidas, ou seja, como conduzir aquele paciente que está na forma inflamatória grave, né, que tem uma infecção associada, né? Esses pacientes, o uso de corticoides, né, o uso de anticoagulantes, né,
o suporte respiratório está muito bem definido, existem protocolos de como conduzir esse paciente. O fato é que às vezes o paciente tem uma evolução muito grave, né? E que apesar de todo esse suporte ou essa estrutura, às vezes eles não têm uma evolução favorável. A outra coisa que realmente nos preocupa é o suporte. Como o volume de pessoas acometidas pela doença às vezes é muito grande, né? E nisso eu penso que nós tivemos muita discussão ao longo desses anos sobre como tratar, como conduzir o coronavírus, e na verdade não esperava-se essa segunda onda tão grave como foi, e os hospitais não se estruturaram da maneira adequada, né? Nós temos o nosso HU aqui, que tem uma estrutura fantástica, mas a gente pode ver que os outros hospitais não sofreram o mesmo incremento que deveriam ter sofrido, né? Em termos de equipamentos ou até de pessoas preparadas para conduzir esse paciente. Por isso nós estamos enfrentando esse momento. Mas eu acho que isso é um aprendizado, né? Nós nunca tivemos, o mundo não tinha vivido uma pandemia com essa gravidade, então a gente está aprendendo, né? Que talvez nós tenhamos que ter uma estrutura hospitalar preparada para essa gravidade. Do ponto de vista urológico, tem-se sintoma associado ao coronavírus? Sim, né? O coronavírus ele faz uma viremia, ou seja, ele se espalha pelo sangue e vai acometer todos os nossos órgãos, né? O que mais chama atenção na doença, né, do Covid é o comprometimento pulmonar, renal, né, e hepático, mas na verdade esse vírus ele se espalha pelo organismo todo, sistema nervoso central, tanto é que alguns pacientes têm delírio, têm alteração de comportamento pelo envolvimento do sistema nervoso central, e o trato urinário não é diferente, né? Às vezes o indivíduo pode desenvolver uma prostatite por Covid, né? Às vezes os sintomas são leves ou coexistem com outros sintomas que passa até despercebido, mas tem elevação do PSA, número de leucócitos na urina, que é uma resposta inflamatória ao coronavírus, né? E não dá para combater com antibiótico daí? Não dá, porque como a gente sabe, o antibiótico não funciona para vírus. E os antivirais que dispõem no mercado, eles não são efetivos para tratar o Covid-19. Então nós precisamos evoluir ainda para ter um antiviral que possa ser efetivo para essa doença. Dr. Horácio Alvarenga Moreira, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, grande abraço. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!